Fui pesar, eu tava com 80,5. Eles me deram meia hora pra perder meio quilo. Fiquei correndo em volta do shopping onde tinha sido a pesagem. Mas eu não tinha mais uma gota de suor, eu tava muito desidratado já. Eu achei um exaustor na garagem, no estacionamento do shopping, saindo um ar muito quente. Eu parei na frente dele e comecei a fazer flexão e abdominal. E cuspindo no chão, ficou uma nojeira. Botei um chiclete pra estimular a saliva. Não sabia nem meu nome mais. Fui ler o negócio lá, não conseguia ler. Fala galera, meu nome é Vini Vivancos. Esse é um vídeo sobre a apresentação de quem sou eu. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou atleta de fisiculturismo. Tenho 28 títulos, dentre eles nacionais e internacionais. Já competi pela NABA, WFF, NPC e FBB. Hoje em dia eu sou Classic Physique da NPC. Eu treino há 10 anos, estou competindo já há 7 anos. Comecei a competir com 17 anos em 2013, tenho 24 para 25 anos, faço 25 agora em julho. Minha paixão pelo fisiculturismo começou com 4 anos, não sei porquê, mas eu descobri um desenho meu de quando eu tinha 4 anos, que era uma provinha que perguntava onde eu queria trabalhar quando eu fosse grande. E lá no desenho tinha um cara monstruoso com uns 10 bíceps e escrito academia atrás. Meus pais falavam quando eu era criança, eu nunca tinha treinado na vida, nunca tinha visto um cara grande que eu me lembre na vida, mas quando eu era criança, sempre que a gente viajava, e a gente viajava bastante, eu sempre perguntava onde se ia ter academia, no hotel ou na casa que a gente fosse ficar. Eles falavam, mas por que você quer academia? Você não vai treinar? Na época existia muito preconceito ainda, que hoje em dia os estudos já comprovam que é mentira. Peraí, ele vai subir. Tivemos que dar uma pausa aqui porque alguém que trabalha comigo assim quis subir. Olha pra ele, gente. Esse é o Nego, um cachorrinho de rua que a gente adotou. Enfim, voltando ao assunto. Quando eu comecei a treinar, na época, em 2013 por aí, antes disso ainda, que eu comecei a gostar mais de musculação, meu pai, por ser baixinho, sempre teve muito medo de eu não crescer. E como eu gostava muito de basquete, sempre fui da área dos esportes, já andei de skate, já fiz futebol, já joguei vôlei, parkour, tudo. Só que eu gostava muito mesmo de basquete. E eu nunca quis fazer nada só por hobby. Então meu sonho era jogar na NBA. Quando eu era moleque, meu sonho era jogar na NBA com 1,70 na época de altura. Hoje em dia eu tenho 1,75, 76. Eu resolvi largar o basquete numa época que eu fui para um campeonato estadual com o meu time aqui de Mato Grosso do Sul. E no dia do meu aniversário, que se eu não me engano eram as finais contra uma das cidades que jogava com a gente, os caras eram muito grandes. Nossa chance era pequena, mas a gente poderia ganhar se a gente desse o nosso máximo. Só que meu treinador falou que se a gente perdesse o jogo, a gente ia pra casa. E como tava difícil o jogo, acabou que só eu e mais um outro amigo meu jogamos de verdade e o resto entregou o jogo. Foi nesse dia que eu decidi que eu não queria mais participar de um esporte coletivo. Nisso eu já treinava um pouco, mas nada... Nem conhecia o fisiculturismo, na verdade, já tinha ouvido falar, mas nunca fui de assistir Mr. Olímpia, por exemplo. Isso faz muito tempo. Depois, um dia que eu comecei a treinar de verdade, eu entrei na musculação, larguei o basquete porque eu vi que eu não estava mais crescendo, por ser ectomorfo. Eu ficava muito, muito magro. Sempre tive abdômen definido, sem fazer um abdominal na vida. E meu peso não subia, comia pra caramba, achava que comia pra caramba, né? Mas não conseguia crescer. Acabei que eu larguei o basquete e comecei a me dedicar totalmente à musculação. Nisso, sem pensar em fisiculturismo ainda, que é o oposto do que acontece hoje em dia. O povo pensa em competir, depois pensa em treinar. Vocês têm que treinar primeiro para depois pensar em competir. Nisso, comecei a investir em suplemento. Eu guardava o dinheiro do meu lanche para comprar suplemento. Comecei a vender Trident na escola para conseguir bancar meus suplementos. Comprei um BCA escondido a primeira vez. Quem nunca passou por isso? Comecei a tomar o BCA, guardava dentro de uma bolsa na minha mochila, dentro de outra mochila, dentro de outra mochila, dentro do meu guarda-roupa. Isso eu treinava em casa ainda. Eu treinei em casa por uns 7 meses, mais ou menos. Certo dia eu tava na cozinha conversando com a minha mãe e ela ficou reclamando que eu tava tomando muito suplemento, eu tava tomando creatina, eu tava tomando... Total devia dar uns 4 suplementos, que pra ela era muita bomba. E ela falou, você tem que fazer isso por algum motivo, não, você não pode ficar só treinando e tomando suplemento à toa. Falei, então eu vou competir. Resolvi assim, pronto, vou competir. Só que eu não sabia nada. Aí eu comecei a estudar, já treinava isso aí há uns 3 anos, já fazia que eu treinava.
Isso devia estar com uns 17 anos já. Comecei a pesquisar, comecei a procurar o que fazer, como poder competir, porque tem finalização, tem muita coisa além do que ficar sequinho. Desidratação é uma coisa pesada. Só que na época não tinha informação como tem hoje. Hoje em dia tem até excesso de informação. Tomem cuidado com o que vocês leem na internet. Não acreditem em tudo que vocês veem no YouTube também. Sempre pesquisem. Meus primeiros 2 anos de campeonato, que foi 2013 e 2014, eu competi sozinho. Me preparei. Eu falo que se eu fizesse tudo diferente do que eu fiz em 2013, eu ia arregaçar demais. Eu zerei carbo por um mês, eu zerei sódio por um mês, eu fiz aeróbio em jejum por um mês. Minha preparação foi de um mês e eu achava que não ia dar tempo e eu pensei em fazer cagada. Eu quase tomei tireoidianos e, graças a Deus, eu segurei minha cabeça e fui só na ralação mesmo. Mas eu poderia ter subido muito melhor. Mesmo assim, graças a Deus, eu fui campeão. Fui campeão em 2013, sozinho. Fui campeão em 2014, sozinho também. Em 2015 eu resolvi que eu queria mudar, porque eu vi que não estava suficiente do jeito que eu queria a minha evolução. Nunca tinha conseguido chegar nos meus perto de 100 quilos, que eu sempre... É o sonho de todo mundo ter 100 quilos. E eu contratei um coach, que foi o Adam Abbas, que na época ele não era tão conhecido como ele é hoje. Hoje ele está na destaque no Brasil inteiro. Graças a Deus eu conheci ele. Ele foi um divisor de águas na minha vida do bodybuilding. Eu digo que ele é meu pai no bodybuilding. Ele me fez ter coragem de sair do estado e competir, porque eu não confiava em mim. Eu acreditava em mim pro estado, mas não pro Brasil, não no cenário nacional. Ele me preparou pro terceiro estadual meu, terceiro ano seguido, que eu fui campeão também. A gente se preparou em 2 semanas. Depois eu tive mais 2 semanas pra competir no brasileiro. E a única pessoa que eu sabia que ia competir comigo era o menino pequenininho, o Horse. Então, pensa aqui que passava na cabeça de um gurizinho de 18, 19 anos que ia competir com o Horse, que na época já era um cavalo monstruoso. O apelido dele já era Horse, inclusive. Mas isso me deu um gás muito maior. Eu usei isso aí pra fazer tudo dobrado, eu fazia tudo 100%, 200% se pudesse. Consegui as passagens pra Aracaju, que foi o campeonato na época. Na época, pra mim, era sempre inviável. Eu nunca tinha pensado em ir brasileiro. Primeiro, financeiramente, que eu não queria dar trabalho pros meus pais, não queria pedir dinheiro pra ninguém. Segundo, que eu não confiava em mim mesmo. Tanto que quando o Adam falou, não, vamos pro brasileiro, eu fui atrás, consegui passagem, consegui patrocínio de passagem, e o resto eu me virei. Só que meu maior medo era chegar lá em Aracaju, não era nem competir. Era o Adam me ver e achar que eu era menor do que as fotos que eu mandava pra ele. Foi um cagaço de ficar... Na hora que o Adam apareceu, eu falei, caralho, velho, ele vai achar que eu sou pequeno, vai falar, não, você não devia ter vindo. Eu falei, puta que pariu. Mas ele chegou e falou, não, você é o cara que mais parece com as fotos que eu já vi. Eu falei, nossa, graças a Deus. Eu falei, isso é bom ou é ruim? Nesse campeonato que eu fui com o Horse, eu fiquei em 6º lugar, de 15 atletas, se eu não me engano. Só que os caras estavam muito bem. E foi meu primeiro brasileiro. Eu desci do palco, cheio de lágrima no olho. O Alan chegou preocupado pra mim e perguntou, filho, você tá triste? Eu falei, mano, tô feliz pra caralho. Foi a melhor sensação da minha vida. Eu pisei naquele palco, posei que nem louco. Eu sabia que eu tinha dado tudo de mim e não interessava a minha colocação porque eu sabia que eu tinha feito tudo. Se foi justo, se não foi justo, eu não tô nem aí. Isso aí acontece no fisiculturismo. Quem entra no esporte tem que saber que pode acontecer injustiças ou não. Então entra, faz seu melhor e deixa que os árbitros resolvem. Quem ganhou, quem não ganhou, você só tem que saber que você fez o seu melhor. Passando o brasileiro, eu continuei com o Adam por mais 1 ano, se eu não me engano. A gente competiu, acho que mais um campeonato, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que a gente foi em um campeonato que, se eu não me engano, foi um campeonato um dos mais foda da minha vida. Que eu me mudei de cidade, eu trabalhava praticamente 20 horas por dia. Eu dormia a cada 3 dias, mais ou menos. E quando eu dormia era umas 2 horas. Fazia uma refeição por dia, que era uma pizza que um brother meu levava. Foi uma época bem pesada, que eu saí da casa dos meus pais. E isso tudo em preparação, sendo que eu tinha pegado uma dengue alguns meses antes e perdi 11 quilos e comecei o meu pré-contest com esses 11 quilos a menos. Ou seja, eu comecei a me preparar com um off negativo, teoricamente. E mais nessa situação toda de trabalho escravo. Essa é a primeira vez que eu realmente quase desanimei de competir. Quase larguei uma preparação no meio, mas falei, não vou largar. Já tô aqui, vamos pra cima. Fui no estadual. Primeira vez que eu perdi meu estadual, que foi recém saído da dengue. Mas os caras que ganharam, que foi o Gabriel Michelin e o Luan, estavam muito bem. Então, se eu tivesse no meu melhor, mesmo assim, a gente ia bater de frente. E peguei 3º lugar pela primeira vez. Foi meu 4º ano de estadual. Foi a primeira vez que eu perdi o estadual. Depois disso, fui pro brasileiro, que foi aí que eu quase desisti. Passando o estadual, eu cheguei em casa, comecei minha superidratação de novo, que ia ser uma semana depois do brasileiro. Comecei a fazer tudo certinho, fiz meu cardio,
comecei a ver uns vídeos. Falei, mano, se eu perdi pela primeira vez o estadual, o que eu vou fazer no brasileiro? Aí eu falei, foda-se, vou largar isso aqui. Comecei a comer um Cheetos. Eu sou viciado em salgadinho, pra quem me conhece sabe que eu sou viciado em Cheetos. Comecei a comer um Cheetos, comi uma barrinha de Alpino. Falei, que merda eu tô fazendo, velho? Nunca tive grana pra ir pra um brasileiro, e o brasileiro nesse ano ia ser em Mato Grosso do Sul, ia ser em casa. Falei, não, foda-se, vamos voltar. Foi 1 minuto de desistência, juro. Foi uns 3 cheetos e um quadradinho de chocolate. Tentei vomitar, isso não é certo, mas eu tentei vomitar, não consegui. Falei, vou fazer cardio. Peguei e fui fazer umas 2 horas de cardio pra compensar a merda que eu tinha feito. Fui, voltei, entrei, passou isso aí, já tava 100% na preparação de novo. Inclusive eu tinha um caso de hipoglicemia meio pesado, sem usar nada, só porque eu tava com o carbo muito baixo e regaçando demais, acabou que eu tive uma hipoglicemia forte, mas nada demais, eu levei um ralo do Adam porque eu não queria comer, e ele falou, o campeonato é todo ano, isso aí ele falou, entrou na minha cabeça, eu uso até hoje com meus atletas, sua saúde não vale um campeonato, velho, nunca deixe de cuidar da sua saúde por um campeonato, se você tem um campeonato esse ano, é muito importante, mas você tá arriscando sua vida, deixa pro próximo ano, não vale, todo ano tem campeonato, foi o que ele me falou. Atleta, a vida só se vive uma vez, o campeonato tem toda hora. Passando isso, tive o campeonato, o brasileiro, fiquei em 6º lugar mais uma vez. Consegui até ter uma evolução, mesmo foi umas 2 semanas de preparação a mais, depois do brasileiro. Esse eu achei meio injusto, na real. Eu tive uma evolução muito grande do estadual pro brasileiro, porque eu entrei num foco mental muito grande. E depois continuei, passou o campeonato e tal. Acabou que eu saí do Adam, não por nenhum problema. Eu só queria... Como ele forçava a gente a estudar, ele tinha um grupo de estudos que obrigava a gente a estudar. Você fazia uma pergunta pra ele, ele mandava, estuda esse tópico aqui. Aí eu arregaçava a estudar. Tanto que eu falo pra ele também que com ele eu aprendi a ser coach. Eu aprendi a ser treinador. Inclusive eu tenho o Vivanx Team, que hoje em dia eu tenho vários atletas, vários alunos, e eu devo muito isso a ele. Com esse conhecimento que eu adquiri por conta dele, pelo jeito que ele me ensinou a estudar o bodybuilding, os caminhos que ele me mostrou, eu queria testar estratégias novas minhas em mim. Acabou que a gente desfez a parceria ali, mas continuamos amigos pra caramba, até hoje a gente se fala, a gente tenho muita consideração por ele. Pra mim ele é o melhor coach do Brasil e eu falei com ele que pretendo voltar pra ele ainda pra gente buscar o nosso Procard e vamos buscar. Esse último campeonato que eu competi com o Adam foi em 2017, que eu tinha vindo da dengue e tal. 2018 eu resolvi que eu não ia competir, justamente por eu ter perdido tanto peso por conta da dengue. Falei, vou abrir um off pesado e vou bater um peso que eu nunca bati na minha vida. Que foi a primeira vez que falaram que eu aposentei. Eu cheguei a 105 quilos gordo e eu tava gordão. Só que foi um off. Por baixo daquela gordura toda eu consegui consolidar bem o meu shape, mudou bastante. Fim de 2018, falei, não aguento mais comer. Não gostava mais de comer pizza, não gostava mais de comer hambúrguer, não comia mais nada com prazer, porque eu comia tanto de tudo que nada mais tinha graça. A Aline, minha mulher, fala até que todo mundo devia fazer uma preparação na vida para dar valor à comida. A comida e a água. Quando você restringe um tempo que você realmente não pode comer, você começa a gostar de coisas que você não gosta. Inclusive, a gente vai competir, eu odeio uva passa, mas na finalização a gente usa uva passa, eu como cada uva passa como se fosse o melhor chocolate do mundo. Passou essa fase aí, já odeio uva passa de novo. No fim de 2018, que foi passando essa off-season pesado que eu fiz, falei, agora tá na hora de limpar essas gorduras aqui, né? Tava graxudo pra caramba, gordo. Falei, vamos limpar devagarzinho. Tinha um campeonato, acho que depois de 3 meses. Falei, vamos limpando devagar. Nunca tinha feito uma preparação tão longa, mas não foi uma preparação real. Não dá pra dizer que foi uma preparação porque eu não tava focado no campeonato. Mas eu pensei que se eu tivesse seco o suficiente, eu subiria. Comecei a limpar. No fim eu perdi 23 quilos. Em 3 meses eu perdi 23 quilos e tava fibrado como eu nunca fui na minha vida. Minha perna cheia de veia, tem foto também. Nessa época aí foi quando eu aprendi a treinar lower back. Isso aí eu comecei a treinar em 2013 e aprendi a treinar. Não, comecei a competir em 2013, depois de 3 anos de treino. E depois disso tudo que eu fui aprender a treinar a parte de lower back, a parte da dorsal baixa, a árvorezinha de Natal. Então se você acha que você treina muito bem, foque em aprender a treinar de verdade. Porque eu acho que até hoje eu não treino tão bem quanto eu poderia. A gente sempre pode aprender mais, nunca acho que isso é muito foda. Limpei bem meu shape, perdi os 23 quilos, teve um campeonato aberto aqui no estado. Fui campeão de 2 categorias, uma por idade e uma por altura. Fui pro overall com o Jeffão. O Jeffão hoje em dia ele recebeu o Procard dele na FPB, cara monstruoso. E a gente foi pro overall e ele levou o overall. Na época ele era pro na NABA e competiu comigo nesse aberto. Levou meu primeiro overall, né, Jeffão, seu cuzão? E depois disso aí, o meu planejamento era voltar em 2019, que foi o que aconteceu, que foi real planejado. Foi o primeiro ano meu planejado, eu falei, vou competir tais campeonatos.
Fiz um off-season depois disso aí, um off de verdade. Não faça um off-season gordo, você vai perder 20 e poucos quilos que nem eu. Então não faz. Cresce com qualidade, cresce menos, só que cresce de verdade. Comecei. Na verdade, não. O primeiro campeonato que eu competi em 2019 não foi planejado. Era pra eu começar a competir no estadual da NABA, que foi esse campeonato aqui que eu ganhei o overall, mas já vamos falar disso. E por volta de janeiro, fevereiro. Acho que em fevereiro eu tava em off, tive uma virosezinha, perdi uns 6 quilos, só que eu perdi só água. Foi uns 3, 4 dias no banheiro. Aí eu olhei minha perna, tava no meio da academia, treinando com o Diego, um brother meu. Olhei minha perna, tava fibrada. Ele é acostumado a trabalhar comigo assim, por isso que ele vive aqui no colo. Aqui é a minha mesinha de consultoria que eu trabalho aqui. Olhei pra minha perna, tava fibrada. Eu falei, não, vamos ganhar peso agora um pouquinho, que ainda tem mais um mês pro campeonato, pro estadual, que é o planejado, né? Eu queria ir pra estadual, brasileiro, sul-americano, mundial, tudo que eu pudesse ir, eu queria ir, porque era meu último ano de júnior. E eu tava competindo em 3 categorias na época. Uma por idade, uma por altura e uma por peso. Na federação que eu ia, que era NABA e WFF. Então eu comecei a comer sorvete. Eu me dou muito bem com sorvete. Pra recuperar esses 6 quilos que eu queria voltar pro office. Queria voltar pro meu peso pra começar o contest daqui a um mês. Pra um mês competir. Só que 3 dias comendo sorvete sem parar, eu comecei a crescer e secar mais. Eu olhei a perna fibrada e falei, quanto tempo falta pro campeonato da FBB? Era a seletiva do Arnold Classic, que na época ainda era da FBB, o Arnold Classic. Aí a gente viu lá certinho, faltava 10 dias. Meu brother falou, não, eu te levo. Ia ser em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Demorou então, vamos fazer 10 dias de preparação aí e finalizar. Peguei, finalizei que nem um louco. Foi uma preparação... Pior que não foi tão sofrida, mas foi massa. Foi muito massa, porque eu entrei do nada, já tava com a mentalidade de entrar em preparação daqui poucas semanas. Acabou que eu entrei direto um pouquinho antes. Nesses 10 dias eu fiz essa preparação sozinho. A gente foi pra Dourados. Eu fiquei em segundo lugar na Júnior, que eu perdi pra um aluno meu. Eu preparei um aluno meu, ele subiu junto comigo, ele ganhou de mim. E na outra categoria, que eu acho que era por peso, foi de boa preparação, mas foi uma merda a finalização. Era de 10 em 10 quilos, como não ia dar tantos atletas, não foi de 5 em 5 quilos como costuma ser. Eu acordei no dia com 82,800, se eu não me engano, e eu subiria ou com os caras de 90 quilos, ou eu teria que baixar pra 80 pra subir com os caras de 80, e 10 quilos dá diferença em palco. Quem compete, quem acompanha, sabe a diferença que 10 quilos dá. Falei, mano, não vou subir com um cara de 90 quilos não, é muito peso. Isso no mesmo dia. Eu passei o dia inteiro sem comer e sem tomar água no dia da pesagem. Fui pesar, eu tava com 80,5. Ou seja, eu tava com 9,5 kg abaixo do que os caras que subiriam na minha categoria subiriam. Falei, velho, vou perder esses meio quilo aí. Eles me deram meia hora pra perder meio quilo. Eu saí correndo que nem louco. Fiquei correndo em volta do shopping onde tinha sido a pesagem. Mas eu não tinha mais uma gota de suor, eu tava muito desidratado já. O cara lá da pesagem me deu a dica de ficar cuspindo. Isso aí é uma dica boa. Quem quiser bater peso em cima da hora, vai fazer seu cardio e fica cuspindo, velho. Porque tudo que é água que você, em vez de engolir, você pega a água pra fora. Só que o esôfago seu vai secar que nem louco. É foda. Mesmo assim não tava muito fácil. Eu achei um exaustor na garagem, no estacionamento do shopping, saindo um ar muito quente. Eu tenho vídeo disso também. Saindo um vento muito, muito quente. Eu parei na frente dele e comecei a fazer flexão e abdominal e polichinelo. Só que não saiu uma gota de suor de mim. Só que eu não conseguia correr. Eu tive que parar de correr porque acho que na semana anterior eu tive uma cãibra muito forte no abdômen por conta da debilitação. Quem já teve cãibra em finalização sabe o tanto que machuca se ela dá cãibra no abdômen. E ficou uns nódulos no abdômen que eu corri. Só de respirar já doía. Então eu optei por fazer ali na frente sem correr mesmo. Só que não saiu uma gota de suor. E o nosso hotel era do lado do shopping. Eu peguei, fui pro hotel, liguei o chuveiro no quente, no máximo. Liguei a pia no quente. Fiquei lutando um box com a porta do banheiro e cuspindo no chão. Ficou uma nojeira. Botei um chiclete pra estimular a saliva e ficava cuspindo. Fui pesado, mais tonto que o Batman. Não sabia nem meu nome mais. Fui ler o negócio lá, não conseguia ler. Só que eu pesei e tinha perdido 750 gramas, se eu não me engano. Tinha batido o peso. Aí fui escrever lá, tiveram que me falar qual que era o meu nome, que eu não sabia. Saindo da pesagem, comi uma batata pesada e deu tudo certo no campeonato. Acabou que eu levei a categoria por peso. Já falei disso aí, mas só pra frisar. Eu levei a minha categoria por peso e perdi pro meu aluno na minha outra categoria por idade. Então tava no time, tava em família. Beleza. Fui pro overall com o Jeffão mais uma vez. Só que dessa vez quem levou foi o Gilson, que é um outro atleta aqui do estado.
Passando esse campeonato, a gente voltou para Campo Grande e aí começou o planejado, que era um mês depois começar o estadual, essa parte aí. Fui pro estadual, competi em 3 categorias, por idade, por peso, por altura, ganhei as 3, fui pro overall, dessa vez sem o Jafão, ganhei o overall. Ganhei chequeira pra caramba. Quem conhece o campeonato sabe como são as premiações, né? Foi o primeiro overall da minha vida. Fiquei feliz pra caramba. Acho que um mês depois foi o Campeonato Brasileiro, que foi outro campeonato bem pesado em relação à viagem e tal. A gente conseguiu. Prometeram um ônibus pra gente, não vou falar quem, mas prometeram. No fim, arranjaram uma van. E quem sabe como é super hidratação sabe que a gente fica fazendo xixi o tempo inteiro. E cortou a super hidratação de todo mundo. Pra ajudar foi na época da greve dos caminhoneiros. E a gente demorou acho que 24 horas pra chegar de Campo Grande a Floripa em finalização, 3, 4 dias antes. Acabou que todo mundo reteve, mas me rendeu alguns troféuzinhos também. Fiquei em terceiro, quarto e quinto. Um por idade, um por altura e um por peso. Errei a ordem dos campeonatos, mas depois do estadual que eu fui overall, 13 dias depois eu tive o campeonato Muscle Contest, que foi o primeiro campeonato da NPC, que teve no Brasil, depois que separou a IFBB da NPC. Eu queria ir no Arnold Classic, voltando rapidinho, queria ir no Arnold Classic, só que por ser da IFBB ainda, o Arnold Classic na época ainda, depois que você competia em qualquer federação que não fosse a IFBB, você era punido um ano e não poderia competir. Então eu já tinha sido punido e não pude competir no Arnold Classic. Depois fui na NPC, que também era o meu foco, o Muscle Contest, quando a NPC veio com essa ideia de campeonatos internacionais para profissionalizar vários atletas para competir no Olímpia. Fui para aí, que aí realmente são os caras pesados e grandes, os melhores do esporte mesmo estão na NPC, que é do Mr. Olímpia, só a NPC te dá a passagem pro Mr. Olímpia. Fui no Muscle Contest, competi com o Isaac da Animal Pack, competi com uma galera muito pesada. Fiquei no centro em alguns callouts. Eu e o Isaac, a gente ficou revezando o centro nas prévias. Nas finais eu fui para quarto lugar, o Isaac foi para segundo. Inclusive deu muita polêmica esse campeonato pela colocação dele, que muita gente achava que ele merecia, mas não vamos entrar nesse assunto. Passando isso, foi o brasileiro que eu falei, voltando ao assunto. Indo pro brasileiro, a gente pegou a greve dos caminhoneiros. Passando o brasileiro, se eu não me engano, depois foi o sul-americano. Competi nas 3 categorias também, por peso, por altura e por idade. Mas todo esse trâmite de viagem e tudo mais acabou zoando bastante meu shape. E já foi, se eu não me engano, eu já tinha competido várias vezes no ano. E é muito difícil você competir várias vezes e manter uma qualidade boa no seu shape por conta da debilitação. E você acaba não inchando mais, você não enche quando você quer, você não responde bem a carboidrato, você não consegue crescer e secar do jeito que você costuma fazer. E a minha sensibilidade à insulina já estava bem diferente do normal. Acabou que eu não conseguia encher o suficiente e ainda por competir em 2 categorias eu competi em 2 dias seguidos, sendo que no primeiro eu tinha que ser maior, no segundo eu tinha que ser mais seco. Isso aí, quem entende sabe por quê, mas foi uma por idade, uma por altura e por peso. Então na primeira eu fui na pesada, que eu deveria estar maior, só que se eu enchesse demais no outro dia eu ia embaçar. Então eu tive que optar, escolher uma categoria para ir melhor, que eu optei pela Júnior, que é a minha categoria principal, que foi a única que eu ganhei troféu. Fiquei em segundo lugar, com um resultado também meio esquisito. Foi em Curitiba. Não vamos entrar nisso aí, não. Passando o sul-americano, eu vi que meu corpo já não estava respondendo, mas eu já tinha feito a minha inscrição pro Mr. Olímpia, amador. Tive que ir no Mr. Olímpia. Tava muito feliz de ir, eu sabia que não ia dar bom, porque eu sabia já que meu corpo não estava respondendo mais às estratégias. Era meu 7º campeonato do ano. Não sei se eu falei todos agora aqui, mas foi meu 7º campeonato do ano. Tive uma inflamação na perna por imunidade baixa, nas 2 pernas. Parecia um elefante, faltando acho que 15 dias pro campeonato. As 2 pernas encheram d'água e ficou parecendo que eu tinha elefantíase nas 2 pernas. O Iago, meu fisioterapeuta, me ajudou muito fazendo umas drenagenzinhas, fazendo meu facial e tentando tirar essa água toda. Mas o meu ponto forte, que é a perna, tava estragada. Acabou que não deu tão bom, mas deu bom o suficiente. Competi com 44 atletas na minha categoria, sendo que no Olímpia inteiro, na minha categoria, que era Classic Physique, tinha 200 pessoas. Então quem pegou Pro era muito foda, que foi o Ramon, foi o Eduardo Edoc, e não lembro o outro que pegou também. Eu fiquei em terceiro lugar no Mr. Olímpia, competi na Pro Qualifier. Passando o Mr. Olímpia, mesmo contando tudo isso aí, eu peguei e continuei treinando. Você fica meio viciado em treinar. Eu não falei de uma coisa, mas voltando, na primeira preparação minha pro estadual, eu fazia 2 treinos por dia de mais ou menos 2 horas. É exagero, não faço. Mas meu corpo responde bem e eu treinei full body o ano inteiro. E isso fez com que
que meu corpo sobrecarregasse bastante. E eu não aconselho, se você não tiver um conhecimento muito bom sobre o seu corpo, fazer full body. Eu mesmo conhecendo o meu corpo, sabendo como funcionava, consegui evoluir muito meus pontos fracos, muito mesmo, mudou totalmente o meu shape do começo do ano até o fim do ano, mas eu paguei o preço. Como eu não faço cardio, a maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu não faço cardio nem abdômen, por questão de escolha e achar que cardio me definha muito, eu fico muito magrelo, eu faço só em off-season por questão de saúde, que é muito importante fazer. Eu acabei treinando em excesso para compensar isso aí. Passando tudo isso, entrei em off-season depois do Olímpia e continuei treinando sem dar um dia off. Continuei e entrei em overtraining. Eu não acreditava em overtraining, mas realmente existe. Eu pegava uma garrafa, minha mão tremia. Tudo que eu pegava, independente de ser pesado ou leve, minha mão tremia. Eu não conseguia treinar sem tremer. Eu parei uma semana de treinar, fui fazer um curso em Balneário Camboriú, parei uma semana de treinar, falei, deve resolver. Voltei a treinar 2 dias sem tremer, no terceiro tremendo de novo. Continuei treinando, só que não dava. Eu pegava um halter, eu tremia, minha mão doía, era horrível. E não tinha mais pump, foi realmente overtraining. Parei mais uma semana, não deu. Fui pra Balneário Camboriú de novo, fiz mais um curso, fiquei um mês viajando, fazendo cursos e resolvi aproveitar que eu tava na praia, tava relaxado, parei 15 dias de treinar. Saí do overtraining, consegui voltar a treinar bem. Falei, vou treinar um mesinho aí de boa e voltar pro meu off-season, pra não lesionar. Queria treinar mais leve um mês, treinei esse um mês mais leve, só que não foi o suficiente depois de 7 campeonatos seguidos e um overtraining. 3 semanas depois desse um mês que eu treinei mais de boa, que eu comecei a treinar pesado, 3 meses de off, 3 semanas de off, rompi meu peitoral, músculo e tendão. Isso explica o tamanho que eu tô agora. Mas isso é um assunto pro próximo vídeo. Esse vídeo foi um vídeo de apresentação, quem sou eu. Agora a gente vai fazer uma temporadazinha da minha volta aos palcos, da minha volta aos treinos, que eu tô voltando a treinar agora. Vamos acompanhar com fisioterapeuta, vamos acompanhar com todo mundo que estiver me ajudando nisso. A gente vai mostrar tudo, cada fase, vai mostrar como foi a minha recuperação, como foi a minha lesão, contar tudo desde o começo até os dias de hoje, e vocês vão acompanhar diariamente assim que a gente botar tudo no papel, e tudo vai ser passado detalhadamente para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aqui, compartilha para ajudar o canal, comenta o que vocês querem ver, o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar no canal, que tipo de conteúdo vocês querem, e tamo junto.